certo? A Branca de Neve, certo? O que acontece? A história da Branca de Neve é a história de uma mulher, certo? Bonita, uma rainha, que tem um espelho. E que ela pergunta, espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Enquanto o espelho diz para ela o que ela quer, ela está tranquila, o espelho está inteiro, a Branca de Neve está em paz. Mas quando ela pergunta para ele e ele diz para ela, existe a Branca de Neve, aí a rainha vira uma bruxa, o espelho é quebrado e ela quer matar. Porque nós, na verdade, temos muita dificuldade em ouvir coisas que nós não queremos. A maestria é fazer o seguinte, é descobrir que a essência da vida é aproximar pessoas que vão trazer para você o que te falta e levar de você o que te sobra. Certo? Então a vida sempre vai aproximar você de gente diferentes, né? Ou de perfis diferentes. Por quê? Porque o propósito da vida é que você aprenda com coisas novas que estão chegando, que na verdade é sua deficiência, e as pessoas que chegam trazendo coisas novas, lembra dos relacionamentos de troca de antigamente? Certo? Você me traz o que eu não tenho, eu te dou o que eu tenho e nós vamos ser felizes, certo? Só que esse tipo de relacionamento, primeiro, tem que ter um foco de qual é o bem comum. Então não é simplesmente a minha vontade, porque se eu não for bem resolvido, eu começo a achar que tudo tem que funcionar. É aquela pessoa que acha que tudo tem que girar em torno de si. Se você pensar isso, provavelmente, certo? Você tem labirintite, se você acha que o mundo gira ao seu redor, certo? Então eu acho que entender isso, certo? Quando você chega perto de mim, a vida nos aproxima, você traz para mim o que eu não tenho, certo? Ou você me dá o que te sobra, ok? E leva de mim o que te falta. E aí o que eu vejo? Eu vejo que é o seguinte, a gente tem um viés de querer, você estava contando a história do espelho, eu quero alguém que concorde comigo, porque eu me sinto bem. Certo. Né? Se eu falo, eu gosto disso, a pessoa fala, eu também. Aí você critica aquilo, a pessoa também critica, aí você gosta, porque a pessoa está concordando com você. Então isso aqui é o viés da confirmação, isso aqui nos faz sentir bem. Por outro lado, quando eu estou fazendo negócios, eu dificilmente vou estar certo sempre, porque eu tenho uma visão muito limitada de mundo e pessoas têm visões diferentes, essas visões se complementam. Então muitas vezes uma visão diferente vai me fazer enxergar o que eu não estava enxergando. E isso daqui vai me fazer muitas vezes me sentir mal no curto prazo, né? Então, por um lado, eu quero alguém que concorde comigo para me sentir bem. Por outro lado, eu preciso de alguém que discorde de mim para eu encontrar pontos de vista que eu não estava enxergando. O que está faltando nessa equação para eu encontrar o equilíbrio disso daqui? Bom, eu vejo da seguinte forma, nós não podemos oferecer a qualquer tipo de pessoa o direito de ser tão franca. Eu acho que o que vale é uma seleção. Você não pode, certo, acatar ou dar a um tolo autoridade para te aconselhar. Então você tem que negligenciar, certo, o conselho do tolo, mas ouvir muito bem, de uma forma mais prática, o conselho de um sábio. Então, acho que a grande é a seleção de pessoas. Então, você está falando que é importante eu entender quem é meu conselheiro. Quem é o meu conselheiro. Exatamente. E como discernir o tolo do sábio quando eu estou falando de relacionamentos? Bom, se o camarada tem 10 milhões de reais, ele pede a um especialista da área financeira que o ajude ou ele pede um cara falido? Um especialista na área financeira. Mas o cara que faliu, será que ele não tem alguma experiência? Ele pode até ter, mas eu não estou afim. Beleza. Ok? Beleza. Vamos imaginar agora levar isso para a família, certo? Se você está vivendo uma crise no casamento, a quem você pede conselho? Alguém que tem uma família estabilizada, um especialista? E por que as pessoas às vezes pedem a qualquer um? Entendeu? Porque para ele, naquele momento, o dinheiro é mais importante que a família. Então ele trata isso como prioridade. Então, a questão é a seguinte. Nessa pergunta que você me disse, eu preciso fazer uma leitura de quem vai ser meu conselheiro. Conselheiro você não acha na esquina. Certo? Você tem um sócio, beleza, você pode ter. Aliás, eu acho muito importante, porque, como eu disse, ele vai trazer para você alguma virtude que você é um pouco fraco. Mas como fazer para conviver com ele de uma forma sadia? Vamos ver se ele é tolo, se ele é sábio, certo? Como é que ele gerencia suas emoções. E baseado nisso, ok? Eu transporto esse camarada. É mais ou menos assim. Eu acho que eu já falei isso contigo. É como se aqui fosse Saturno e você tivesse anéis ao redor.
E cada anel representa um nível de proximidade do seu núcleo. E todas as vezes que alguém chega, tem que chegar lá fora. E à medida que ele vai se apresentando para você, você vai promovendo ele para perto de suas intimidades, para perto de seus negócios, para perto da sua família. O grande problema é que alguém, ele pode até ser promovido pela indicação de um bom amigo que você já sabe que é criterioso. Você tem 10 níveis, se ele vem bem indicado, você traz para o nível 7. E ele já passou. O grande problema é que às vezes a gente pega um desconhecido e traz para perto. E aí nós começamos a ter desilusões e podemos chegar à conclusão que as nossas ideias realmente são muito melhores do que o conselho dos outros, porque às vezes nos decepcionamos com um tolo que empoderamos a nossa vida. Perfeito. Mas então, quando a gente está falando de relacionamentos, eu tô construindo aqui na minha cabeça algumas dúvidas, assim. A gente deveria tratar todas as pessoas de uma forma igualitária ou não? Porque quando eu estou pensando nos negócios, né, eu penso geralmente em estruturas hierárquicas, onde eu tenho uma liderança, eu tenho alguém que responde à liderança, e a gente tem pessoas que respondem aqui novamente, etc. Eu vejo que quando a gente está gerenciando pessoas ou lidando com pessoas, é sempre algo muito complexo. Você falou que Deus criou a gente, né, para se relacionar e tal, que a gente precisa, né, de outras pessoas, até depois que entender por que a gente precisa de outras pessoas. Mas antes de entrar nisso, eu vejo que quando a gente está liderando, tem forma diferente de liderar. Porque se eu tenho um estagiário que acabou de entrar na empresa, a liderança que eu vou exercer com ele é uma liderança muito mais autocrática, né? Ou seja, uma liderança onde eu geralmente vou falar muito mais do que ouvir, porque ele está precisando muito mais de uma direção. Agora, se eu estou falando com pessoas num nível muito mais sênior, com muito mais experiência, já é um outro jeito de liderar. Então, o jeito de eu me relacionar com essas pessoas sob a ótica de negócios é muito diferente. Quando a gente fala de relacionamentos, existe alguma forma ou alguma regra onde a gente deve tratar alguém de um jeito, alguém de outro jeito, ou a gente trata todo mundo igual, como diz, todos os seres humanos são iguais, etc. Jesus tinha 12 discípulos. Tá bom? Dos 12, ele vivia mais perto de 4. Dos 4, ele vivia mais perto de 2. Dos 2, ele se relacionava mais íntimo com 1. Agora, quando a gente fala de relacionamentos, existem alguns elementos que tornam um relacionamento bom? Assim, existem elementos que façam com que o nosso relacionamento melhore? Assim, existe alguma regra para isso que eu possa aplicar nos negócios, na família, em casa? Sei lá, talvez a ver com comunicação, não sei. Tá, vamos lá. Se nós falarmos de comunicação, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um emissor. Ok? Eu costumo dizer que para a comunicação funcionar bem, ela precisa ser simples, relevante e de fácil propagação. Todas as vezes que você consegue transmitir para alguém algo simples, a mente dela se interessa. Relevante, se interessa mais ainda. Se ela puder reproduzir, isso vai funcionar. Então vamos lá, o que Jesus fazia? Ele entendia muito das pessoas que ele ia falar. Então, se ele ia para a beira do mar, ele usava a linguagem do pescador. Usava exemplo de pescador. A rede lançada ao mar. Então, com quem você vai falar? O que você vende, o que você entrega? Ele tem uma ponto de identificação, né? Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu tô falando com o quê? Com alguém que quer comprar algo de mim? Então, beleza. Alguém que vai ter que lidar com o meu serviço é outra coisa. Alguém que vai ter que lidar com a minha credibilidade porque vai investir naquilo. Então, quem é o meu ouvinte? Eu preciso, antes de começar a falar, fazer uma leitura de quem é que vai me ouvir.